Fala pessoas, aqui quem está falando é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre as fermentações. Ou melhor, a gente vai falar sobre a fermentação. O que é que acontece? A primeira coisa que tu tem que lembrar é que a fermentação é um processo exotérmico. Ei, processo exotérmico é um processo que libera energia, tá? Mas aí o que é que acontece? Tá, essa fermentação ela é usada para quê? Essa fermentação, como alguns outros processos bioenergéticos, ela vai ser usada para que o organismo que realize a fermentação ou a célula que realize a fermentação consiga produzir energia. Lembre que quando a gente fala de produção de energia, eu estou falando de produção de ATP, que é o famoso trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Ah, Andrei, mas o ATP é a energia? Não. O ATP é a molécula que guarda a energia. Toda vez que o teu corpo precisa de energia, ele vai arrancar a energia do ATP. Tá, mas como é que eu vou arrancar a energia do ATP? Ei, quebrando, menino. Presta atenção em mim. Tu vai quebrar o ATP. Na medida que você quebra o ATP, a energia vai sair e essa energia que sai é usada para te manter vivo e para que você faça todas as suas atividades. Tanto você como qualquer outro micro-organismo que precise de energia. Agora, qual é o detalhe? É que a fermentação, ela não usa oxigênio. Ei, menino, olha para mim. A fermentação não vai precisar do oxigênio. Oxe, Andrei, mas ela não vai ter o oxigênio como aceptor final de hidrogênio, não é? Não. Ah, oxe, o oxigênio não vai segurar o hidrogênio de maneira final, não é? Não. Nesse caso aqui, a gente vai ter outro mecanismo para dar um destino final para os hidrogênios. Porque lembrem, nesses processos bioenergéticos, a gente vai ter liberação de hidrogênio. E o danado do hidrogênio não pode ser liberado e ficar solto, não. Porque senão ele vai abaixar o pH do meio. Ei, lembre que quando a gente fala de pH, a gente está falando daquela medida de ácido, neutro e básico. Então, quando eu abaixo o pH, eu posso deixar o meio ácido. E isso não pode acontecer. Você vai ter que dar um destino final para os hidrogênios, que nesse caso aqui da fermentação não é o oxigênio. Por isso que a gente diz que a fermentação é um processo anaeróbio. Ei, anaeróbio é um processo que não usa oxigênio, tranquilo? Mas aí o que é que acontece? As fermentações, elas têm tipos. Ou seja, a fermentação ela vai ser classificada em tipos. E os dois principais tipos de fermentação que a gente trabalha, primeiro vai ser a fermentação alcoólica. Primeiro a gente vai ter a fermentação alcoólica. Aí você vai dizer assim, fermentação alcoólica fermentação alcoólica. Ah, mas se a fermentação é alcoólica, tem alguma coisa a ver com álcool? Claro, é o processo em que a gente faz álcool, que a gente produz álcool no final. Agora, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Olha, a danada da fermentação alcoólica, ela é realizada por fungos. Oxe, Andrei, eu não vou fazer fermentação alcoólica não, é? Não. Nós não realizamos fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica, ela é feita por fungos. E esses fungos são aqueles que nós chamamos de leveduras. As leveduras são fungos fermentadores. Agora, fazem fermentação alcoólica. Aí, como é que se dá o processo? Presta atenção aqui. Todo processo de fermentação sempre vai começar com açúcar. Sempre vai começar com glicose. Então, o que é que acontece? Você vai pegar uma moléculazinha de glicose e vai quebrar essa molécula de glicose em duas moléculas de ácido pirúvico. Ô, Andrei, não tem outro nome melhor para ácido pirúvico, não? Ei, piruvato. A gente vai pegar a glicose e vai quebrar em duas moléculas de piruvato, ó. Piruvato aqui, ou ácido pirúvico, tá? Ácido pirúvico aqui, ácido pirúvico aqui. Qual é o detalhe? Quando acontece essa quebra, você vai ter um saldo positivo. O organismo vai ganhar duas moléculas de ATP. Ou seja, ele vai produzir duas moléculas de ATP, duas moléculas energéticas. Mas sendo que nesse processo ele vai liberar duas moléculas de hidrogênio. Ei, vocês sabem que esses hidrogênios não podem ficar soltos. Por quê? Porque senão o meio fica ácido. Isso, senão o meio vai ficar ácido. Mas aí o que é que acontece? Nesse caso aqui eu não tenho oxigênio.
eu não tenho oxigênio, porque lembrem que a fermentação é um processo anaeróbio. Lembrem que a fermentação é um processo anaeróbio. Aí o que é que vai acontecer? Mas também não é o final do processo. Também não vai ser o destino final do hidrogênio agora não. Aí sabe o que é que vai acontecer? Eu vou quebrar um galho com uma moléculazinha chamada de NAD. É como se a célula dissesse assim, ó, eu preciso de uma solução temporária aqui. Aí ele vai dizer assim, manda o NAD. Como você vai liberar 2 hidrogênios, eu vou pedir ajuda a 2 NADs. Lembrem que os NADs são nicotinamida, adenina, dinucleotídica, ou seja, são aceptores temporários de hidrogênio. Eu gosto de dizer que eles são quebra-galhos, tá? Eles vão segurar o hidrogênio por um tempo. Se tu libera 2H2, aí o que que acontece? Eu vou usar 2 NADs, aí tu vai formar 2 NADH2. Mas assim, acabou o processo? Não. A partir daí, você vai ter o processo fermentativo de maneira propriamente dita. Porque o que que acontece? Esse primeiro pedaço aqui é uma glicólise. Se você for olhar de maneira seca, isso é a glicólise. A fermentação não começou, não. A fermentação está aqui, ó. Que aí o que que acontece? Cada moléculazinha de ácido pirúvico vai ser transformado, ó, numa molécula de etanol, ou seja, em uma molécula de álcool. Mas aí o que que acontece? Para o ácido pirúvico se transformar em etanol, vai ter que ter liberação de CO2. Oxente, vai liberar gás? Vai liberar CO2. Aí o que que acontece? Durante essa etapa aqui, você libera CO2. É por isso que lá na produção das massas, quando a gente usa fermento, eu não sei se vocês já escutaram, mas as pessoas dizem assim, nas padarias, tem que deixar a massa descansar. Quando você deixa a massa descansar, ela cresce. Por que a massa cresce? Porque ela está fazendo fermentação alcoólica. E quando ela faz fermentação alcoólica, ela libera CO2. Aí ela cresce, ó, parecendo um balão, porque é o CO2 que está sendo liberado. Então, essa fermentação aqui, ela é muito usada na produção de massas. Quando você joga o fermento biológico, a massa vai crescer por causa da liberação do CO2. Ah, mas vai ter outro lugar também que a gente vai usar? Vai. Isso aqui também é muito usado na produção de bebidas. Tá? Isso também é muito usado na produção de bebidas. A gente não pode esquecer. Aí o que que acontece? Na medida que o ácido pirúvico vai ser transformado em álcool, ele libera CO2, mas ei, lembrem que eu tenho 2 moléculas de NADH2. 2. Eu tenho que dar um destino final. Aí o que que acontece? Um NADH2 passa aqui e deixa o H2 na composição do etanol e o outro NADH2 passa aqui e deixa o H2 na composição do outro etanol. Porque o que que acontece? O destino final desses hidrogênios que foram liberados na glicólise, ó, vai ser entrar na composição do etanol. Por isso que a gente não usa o oxigênio nas fermentações. Mas aí o que que acontece? Depois da fermentação alcoólica, ó, eu vou ter a fermentação lática. Aí assim, se a gente sabe fermentação alcoólica, a gente sabe fermentação lática. Porque, ó, o começo da fermentação lática é igual ao da fermentação alcoólica. Começa quebrando uma glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico, que é um processo de glicólise. Lembrem que na glicólise, você vai ter a produção de 2 NADH2, porque a gente libera os hidrogênios e o NAD não vai deixar esses hidrogênios por um tempo soltos, para não abaixar o pH. E como isso aqui é um processo de glicólise, eu também vou produzir 2 moléculas de ATP. Mas aí pode dizer assim, tá, mas quem é que vai fazer isso? Os lactobacilos. Se aqui você tinha os fungos trabalhando, aqui eu tenho bactérias, que nós conhecemos como lactobacilos. Mas depois eu vou contar outro segredo sobre essa fermentação. Aí o que que acontece? Essas moléculazinhas de piruvato, elas vão dar início ao processo fermentativo de maneira propriamente dita. Mas aí qual é a diferença? Esses piruvatos aqui não vão formar álcool agora. Eles vão formar ácido lático. Aí para o piruvato ser transformado em ácido lático, ele vai pegar, ó, os hidrogênios que o NAD está sustentando de maneira temporária. Como a gente produziu 2 NADH2, aí vê, desse piruvato para ácido lático, um NADH2 deixa o seu hidrogênio, e desse ácido pirúvico para esse ácido lático, o outro NADH2 deixa o seu hidrogênio, produzindo
duas moléculas de ácido lático. Ou seja, qual é o destino final dos hidrogênios? Entrar na composição dos ácidos láticos. Agora, qual é o segredo que eu queria contar a vocês? Ei, esse danado desse ácido lático aqui, ele vai estar muito relacionado com o nosso cansaço muscular. Porque o que é que acontece? Quando os nossos músculos eles não estão oxigenados de maneira correta, a gente sabe que os nossos músculos precisam de muita energia. Aí sabe o que é que vai acontecer? Ele vai começar a produzir energia fazendo um processo fermentativo. Oxe, Andrei, o meu corpo pode fazer fermentação lática? Pode. Se você não oxigenar os seus músculos de maneira correta para algumas atividades físicas, o oxigênio vai faltar. Quando o oxigênio falta, você vai dizer que o músculo entra num estado de anaerobiose. Ei, anaerobiose. É um estado que não tem oxigênio, mas o músculo precisa de muita energia. Aí o que é que ele faz? Começa a fazer fermentação lática. Aí os teus músculos começam a ter muito ácido lático armazenado. Como isso é um ácido, esse ácido vai começar a prejudicar as fibras dos músculos, que são as células, ocasionando as famosas dores musculares. Então, sempre que vocês observam dores musculares por atividades físicas muito intensas, podem ter certeza que essas dores, possivelmente, elas podem ser provocadas pelo acúmulo de ácido lático, porque o teu músculo trabalhou sem oxigênio. Tranquilo? Então, resumindo a aula, a danada da fermentação é um processo anaeróbio que a gente vai produzir energia. E essa fermentação pode ser uma fermentação alcoólica ou uma fermentação lática. Tranquilo? Agora é a hora daquela foto para tu estudar mais um pouquinho lá na frente. Beleza? Tranquilo? Ó a foto, viu? Valeu!